Muito bem, nessa aula eu vou abordar 4 assuntos, né? O primeiro deles é modificando e retornando dados atomicamente, tá? Para fazer essa operação, então, vou executar aqui um usuários.find.pretty para a gente ver os usuários que nós temos até o momento, né? Então, eu tenho aqui 4 usuários, tá? Cadastrados, e aí eu vou utilizar aqui o usuário Nora como exemplo, tá? Nessa primeira operação, a gente vai utilizar uma função chamada findModify, que vai nos permitir remover dados atomicamente. Para fazer isso, então, eu posso pegar aqui db.usuários.find&modify e esta função ela aceita algumas configurações. Eu vou informar 3 parâmetros. O primeiro é a query, o segundo é um parâmetro de ordenação e o terceiro é a ação que a função deve realizar. Tá? Nesse caso, então, eu vou informar aqui a minha query, né? Passo um objeto, aqui dentro eu coloco query e especifico que a minha query vai levar em consideração o nome do usuário, né, que deve ser Nora. Tá? Então, passo Nora aqui. Depois, eu coloco aqui o segundo parâmetro, que é o parâmetro de ordenação. E vem aqui o sort. Tá? E aqui dentro, eu informo através de qual campo eu vou ordenar. Vai ser através do próprio nome. Tá? Então, eu vou colocar nome aqui e vou passar aqui que eu quero na ordem crescente. Se eu informo -1, como a gente viu antes, a gente tem aí a ordem decrescente. Por último, eu informo, então, a operação que vai ser executada. Então, eu posso passar um remove true aqui para ele remover, tá, essa informação. Veja que ao dar o enter, ele está retornando aqui, né, o usuário Nora. Se eu fizer agora um db.usuários.find.pretty, olha só, a gente tem aqui a lista de usuários mais uma vez, ó, e agora você vai perceber, né, que o usuário Nora já não existe mais, tá? Ele foi de fato removido. Bom, essa função ela não se limita somente a remover dados. Podemos também, por exemplo, fazer a atualização utilizando o update. Tá? Então, vou limpar a tela mais uma vez aqui e a gente vai usar agora o Roberto, tá, como o usuário desta query que a gente vai realizar. Então, vou dar um clear aqui. Tá? Posso fazer de novo db.usuários.find&modify. Passo aqui um objeto de configuração e aqui eu vou informar novamente a query. Dessa vez vai ser nome Roberto, né? E aqui eu vou informar, né, através de que campo que eu vou ordenar. Então vai ser através do próprio campo de nome, nome na ordem crescente. E aí a ação que vai ser realizada, tá? No caso do update, eu informo de fato que é um update, né, que é uma atualização. Depois aqui, dentro do objeto de configuração da ação de atualizar, eu vou informar aqui o set, olha só. E aí eu vou definir quais são os campos, né, que eu vou atualizar e com que informação. Com um novo valor que vai ser Francisco. Ok? E aí eu vou aumentar aqui agora, que essa query está ficando maior, né? Porque a gente agora, tá, vai retornar esta informação atualizada. Então, logo após aqui o fechamento do update, né, a gente pode passar aqui o parâmetro new como true para a gente obter essa informação atualizada. Tá? Feito isso, posso dar um enter aqui. Olha só. E aí a gente já vai ter a alteração realizada. Perceba que ele retornou, tá, o objeto Roberto, mas aqui ele já informa, tá, que o nome já foi alterado. Tá? Se a gente não passasse esse new true aqui, ele retornaria ainda o objeto com Roberto. Bom, db.usuários.find.pretty, para que a gente possa ver agora, né, as modificações que a gente acabou de realizar. Então, vamos lá. A gente tem agora 3 usuários, né? O usuário Nora foi removido, a gente alterou Roberto para Francisco, temos o usuário João e temos também o usuário Eduardo nesse momento. Caso os seus usuários estejam diferentes aí, não se preocupe, o importante é que você realize estas mesmas operações com base em um nome de usuário que você tem aí na sua collection de usuários. Tá? Um outro fato importante que você deve saber é que o findModify também aceita, tá, operações com concatenação, com notação de ponto. Imagine que tivéssemos aqui que fazer uma modificação no nível do usuário, tá, dentro de login. A gente poderia utilizar a notação de ponto dentro do update da mesma forma como a gente fez já em aulas anteriores.
Ok? Bom, vamos partir para o próximo assunto agora, que é renomeando coleções. Bom, renomear collections no MongoDB é uma tarefa muito simples. A gente começa aqui fazendo um show collections para exibir as collections que a gente tem, né? E no segundo passo a gente pode fazer aqui um db rename collection, olha só, para justamente, né, alterar, né, a collection que a gente quer. Obviamente que aqui após o db a gente tem que aplicar essa função à collection que vai ser renomeada. No caso vai ser a collection usuários, tá? Então fica db.usuários rename collection. E aqui dentro a gente passa o novo nome para essa coleção, tá? No caso aqui, ao invés de usuários, vai ser clientes. Olha só. E aí eu vou manter aqui o C em minúsculo, né? Olha só, ele já informou que foi alterado. Posso dar um show collections novamente. E aí temos clientes e tarefas, tá? db.clientes.find.pretty. E aí temos todos aqueles usuários agora armazenados, né, na collection renomeada para clientes, tá? Então vou voltar novamente ao nome de usuários, db.clientes.rename, e aí vou informar aqui novamente usuários. Temos a alteração realizada mais uma vez, show collections. E temos novamente aí a collection renomeada para usuários. Bom, eu limpei o terminal aqui e agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar sobre dbref, que é referência a dados. O MongoDB nos permite referenciar dados, tá, em outras coleções, documentos e até mesmo outros bancos. Ok? E a gente faz isso através do dbref, que é uma maneira de padronizar, tá, a referência a dados implementada no MongoDB. Bom, a gente vai passo a passo para que fique claro esse conceito para você. Primeiro passo, a gente vai fazer um db.usuários.find. Olha só. E aí nós vamos escolher qual usuário a gente vai utilizar para esse exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, passar um pretty. Olha só. Você vai perceber que o último usuário, tá, que é o usuário Eduardo, já possui uma referência. O que isso significa? Significa que no momento em que os dados, tá, forem requisitados no banco, o MongoDB é capaz de interpretar esta referência e incluir, tá, dentro deste documento aninhado tarefas, a tarefa responsável, né, vinculada a este ID. Tudo bem? Basicamente, né, a gente tem aqui o ID começando com 58311, né? Vou fazer aqui um db.tarefas.find.pretty. E aí nós temos aqui as tarefas, né, sendo listadas. E aí a tarefa 58311, que é aquela tarefa que foi referenciada. Ok? Bom, veja o seguinte. Para fazer referência, tá, de dados aqui no MongoDB, a gente pode utilizar o construtor de referências do MongoDB para isso, tá? Mas a gente começa assim. A gente vai fazer o seguinte. db.tarefas.find.pretty. E agora a gente vai utilizar aqui esta tarefa, tá, que tem este ID. Ok? Bom, veja que aqui essa tarefa, né, ela tem um usuário aplicado a ela. A gente vai utilizar então como base, tá, para a nossa query, para a gente montar a referência, este usuário que está dentro dessa tarefa. Ok? Então a gente vai fazer assim, var docref, seria o documento referenciado, tá, vai ser igual db.tarefas.findOn. E aí eu vou especificar aqui usuário José Alfredo. Olha só. Posso dar um Enter aqui agora. Se eu vier aqui fazer um docref, você vai perceber que a gente já tem, né, este objeto armazenado na nossa variável. O próximo passo agora é criar, né, uma referência com base, tá,
nesta variável. Então, eu posso fazer aqui var ref de referência é igual new db ref, que é o construtor de referências aqui do MongoDB. Passo o nome da minha collection, no caso aqui vai ser tarefas, tá? E no segundo ponto, né, eu informo aqui através de que documento eu vou fazer isso e com base em que dado desse documento. Então, docref.id. Eu vou fazer a referência através do ID. Agora, perceba que a gente está armazenando, tá, o resultado de uma função dentro dessa variável, mas ela deve ser um array. Olha só. Então, vou colocar aqui o array do lado de fora, tá? New dbref agora está dentro deste array e a função vai ser executada criando aí, né, uma referência à collection de tarefas utilizando o ID do documento referenciado. Então, eu posso dar um Enter aqui. Se eu der um ref, olha só, perceba que aqui o MongoDB já criou a referência para a gente. Então, agora a gente tem dbref tarefas e o object ID, tá, dessa tarefa sendo retornada aqui no dbref. Agora a gente tem que fazer uma atualização em um dos usuários presentes na nossa collection de usuários. Então, db.usuários.find.pred, e aí a gente vai pegar aqui o usuário João, tá? Então vamos lá. Posso fazer aqui agora var db.usuários.update. A gente vai atualizar o usuário João e inserir essa referência àquela tarefa, tá? Então, nome João. Olha só. Na sequência aqui, eu vou especificar que isso aqui é uma operação, tá, que vai atualizar as informações, então set. E aí eu vou falar, olha, eu vou atualizar o campo tarefas, tá? Tarefas. Só que tarefas não existe ainda na nossa collection, né? Perceba que ao vir aqui, olha só, em João, em nenhum lugar eu tenho aqui tarefas, né? Ainda assim a gente pode fazer essa atualização. Então, uma vez que tarefas foi definida ali, eu vou especificar com que valor tarefas vai ser preenchido, tá? Então aí eu passo a minha variável ref. Tudo bem? Bom, por último, logo após encerrar, né, o set, eu passo aqui o parâmetro upsert, o operador upsert, como true. E aí, caso esse campo não exista, o MongoDB cria para a gente. Ok? Posso dar um Enter aqui. Deu um errinho, eu acabei esquecendo aqui de colocar isso dentro de um objeto, né? Vamos voltar aqui. Agora sim, posso dar um Enter e aí ele vai informar que a gente teve um elemento selecionado, tá? E também um documento atualizado. Podemos dar agora um db.usuários.findOn, passando aqui o João. Olha só. E aí a gente tem a referência tarefas criada, né, aqui dentro do usuário João. Tá? Então, veja que como a gente especificou um array, olha só, ela foi criada como um array e a gente pode ter outras referências, né, outras tarefas aqui dentro. Tá? À medida que as tarefas forem sendo acrescentadas, olha só, então aí a gente passa a ter uma sequência de tarefas que pode ser interpretada, tá, e listada durante uma requisição de dados. E aí é importante que você saiba que talvez a maior vantagem de se utilizar referências no MongoDB para referenciar dados, tá, é que se essa informação que foi referenciada agora for atualizada na collection tarefas, tá, quando a requisição dos dados ocorrer, tá, esses dados virão atualizados. Agora imagine o seguinte, se a gente tivesse inserido, né, uma referência manual
copiado aquela informação e inserido aqui manualmente, tá? Sendo então uma referência manual. Se a collection fosse atualizada, né, a gente teria que vir manualmente aqui e atualizar isso também, tá? Então é inviável utilizar referências manuais quando você precisa fazer constantes atualizações nos itens referenciados, tá? Então por isso aí o uso do dbref. Para fechar com chave de ouro, então, agora a gente fala sobre índices, tá? Os índices eles podem ser criados no MongoDB para melhorar, né, a performance das requisições de dados. E aí os índices eles devem ser criados nos dados que são mais requisitados, tá? Então, vou fazer um exemplo simples aqui de como criar um índice, tá? É bem simples. Posso passar aqui no CLS para limpar a tela, db.usuários.inserIndex. Essa é a função responsável por inserir, tá, um índice, ok? E aí o que ela faz é pegar todos os campos que a gente especificar aqui e criar um índice ordenando na forma como a gente especificar. No caso aqui, então, vou pegar aqui o campo nome, tá? E vou passar a ordenação crescente, ok? Posso dar um Enter aqui, a gente já tem um índice criado, e aí, né, certamente, né, a collection de usuários agora passa a retornar os dados mais rapidamente, tá? db.usuários.find.pretty, olha só. E aí a gente tem a nossa collection de usuários já retornando aí as informações. A gente também pode utilizar aqui para manipular os índices o db.usuários.getIndexes, olha só. E aí a gente vai ter aqui os índices criados para a collection usuários, tá? Então, esses foram os índices criados, né? E por último a gente pode remover, tá, um índice através aqui da função, né, dropIndex, tá? Então eu posso fazer assim, db.usuários.dropIndex, e aí eu posso especificar, né, que índice eu desejo remover. No caso eu vou remover o índice da coluna nome, então eu vou passar aqui como nome, olha só, 2 pontos, e aqui eu passo um 1, né, para poder fazer essa remoção, tá? E aí ele vai falar que o índice que eu criei anteriormente já foi removido. Então eu posso vir aqui o db.usuários.getIndexes, olha só, posso dar um Enter, e aí você percebe que aqueles outros dois índices que existiam, né, antes foram removidos, ok? Bom, está completa aqui nossa aula e eu te vejo na próxima.